Boa noite a todos e a todas. Enfim, chegamos ao nosso última aula, do nosso curso, ciclo 1 e ciclo 2, se completando no total de 14 aulas, né? Lembrando, para quem esteve presente no primeiro ciclo, foram 7 filmes, 7 análises de filmes, e agora, no segundo ciclo, mais 7 filmes, né? E hoje a gente termina, né, todo esse primeiro ciclo, esses 2 ciclos, né, de 2024, com o filme Bacurau. Primeiro, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a todos vocês que participaram de os dois dos nossos ciclos, tanto o primeiro quanto o segundo, ou alguém, né, que fez apenas um desses ciclos, mas de qualquer forma, nosso obrigado. E eu vou dar alguns recados aqui, né? Primeiro recado é para quem está interessado em publicar o seu artigo, né? Lembra que nós conversamos, nós tínhamos comentado sobre isso, que será feito um livro, né, dos 2 ciclos que nós trabalhamos, né? Ou seja, a ideia é que vocês produzam um pequeno artigo, um pequeno texto, para incluir no livro final, né, do curso do ciclo 1 e 2, que será trabalhado, confeccionado e lançado a partir de março do ano que vem. Para isso, teremos uma aula, né, um encontro, né, especial, que dará algumas diretrizes para os autores, né, que será no dia 8 de dezembro. Nós deixaremos registrado lá no grupo, né, e com todos os detalhes. É importante vocês participarem, não será nada complexo, e vale a pena muito participar, fazer esse esforço de escrita e de reflexão. O segundo recado, que eu acho extremamente importante, que há um questionário que foi postado no nosso grupo, né, do WhatsApp. Eu gostaria imensamente de contar com a colaboração de vocês para que haja um preenchimento disso. Por quê? Porque é importante para nós, né, para mim, para o professor Giovanni, verificar o nosso público, ver os gostos, ver a opinião de vocês, e para melhorar as nossas atividades, os nossos cursos futuros. Então, a participação de vocês é muito importante, também a crítica, né? A recepção crítica de vocês. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem nos colaborar. Iremos deixar esse questionário aberto até o dia 8 de dezembro, tá? Que vai coincidir com esse encontro especial sobre as diretrizes dos filmes, tá? Dos artigos para os filmes, tá bom? Então, é isso. Hoje, a gente finaliza todo esse ciclo, né? Esse ciclo que permeia, né, o neoliberalismo brasileiro, com o filme Bacurau, né, do Kleber Mendonça, de 2019, né, um ano extremamente importante, né? E o mais importante ainda é que vocês tenham toda uma trajetória, nós percorremos toda uma trajetória dos anos 90, da década dos anos 90 até agora, né, de certa forma, a gente percorreu um lastro muito importante da história nacional. E o mais importante é a reflexão crítica, que acreditamos que esse filme possa ajudá-los a refletir melhor, a pelo menos pensar um pouquinho melhor sobre o nosso país, a história do nosso país, toda a sociologia em volta desse país e a própria cultura desse país, né? Então, em relação a isso, eu agradeço a participação de vocês ao longo de toda essa trajetória. Eu sei que não é fácil ficar um domingo, né? E passamos por 14 domingos, fora as aulas especiais, então a gente agradece muito a vocês. E agora passa a palavra para o professor Giovanni Alves, para ele fazer a análise do filme Bacurau, tá bom? Professor Giovanni, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Bom, boa noite. Boa noite a todos, a todas, né? Enfim, chegamos à nossa última aula do ciclo 2 do curso Brasil através do cinema, discutindo o filme Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles. Antes de passar a análise do filme, eu queria só dizer que eu vou estar disponibilizando nos próximos dias, no nosso grupo do WhatsApp, o PDF
desse livro, que é o livro Tela Crítica, a Metodologia, né? Isso aqui é o livro que tem toda a metodologia do projeto Tela Crítica e vai ficar aí como um exemplo de uma análise crítica do filme, né? Tem análise crítica do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, tem análise crítica de outros filmes, porque são diferentes formatos, né? Quando você vai fazer uma análise crítica de filme, você pode fazer ela num formato básico, num formato avançado, né? Pode fazê-lo no formato mais complexo, onde você utilize, no caso, slides. Enfim, tem diferentes formatos, né? Você não precisa escrever, né, uma análise crítica no formato complexo. Você pode fazer até uma, duas, três páginas já configura uma experiência de reflexão. Eu diria que isso é muito importante, porque o nosso curso ele incentiva as pessoas a escreverem. Nós sabemos que nós estamos caminhando para uma sociedade de analfabetos funcionais, ágrafos, e isso é lamentável, mas nós resistimos. Outra coisa é que a análise do filme Bacurau não foi uma análise fácil, não está sendo análise fácil. E eu tive a oportunidade, né, de ter acesso ao roteiro do filme, que está nesse livro aqui, são o roteiro dos filmes do Kleber Mendonça Filho, né? Tem os 3 filmes dele, tem Bacurau, Aquários e O Som ao Redor. É um livro da Companhia das Letras. E tem o prefácio do Ismael Xavier. Quer dizer, é muito interessante nós vermos por dentro, né? Nós vermos por dentro essa tessitura de um filme, né? É por isso que, para mim, análise de filme sempre é uma experiência muito, muito dolorosa, porque eu não consigo ficar só na primeira visada. Eu tenho que buscar outros elementos, tenho que fazer pesquisa, enfim. E isso demora. Então, eu vou apresentar para vocês os primeiros elementos dessa análise crítica do filme Bacurau. São os primeiros elementos, sem nenhuma pretensão de estar aqui fechando, porque tem nessa análise crítica tem vários movimentos, inclusive a questão que eu prezo muito e tenho valorizado muito, que é a questão da intertextualidade. O que é a intertextualidade? É você estar cruzando um filme com outro, né? Isso é muito interessante, porque às vezes você consegue ver elementos interessantes para pensar, né? E nesse livro do nosso curso, eu já estou começando a rascunhar o que seria um ensaio, tentando fazer uma análise crítica, esse cruzamento entre Terra em Transe, do Glauber Rocha, de 1967, com Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, de 2019. Né? Vocês percebem que já começa a ter uma coisa de comum entre os dois, né? Esses 2 filmes, eles são filmes que se dão após golpes, né? Golpes de Estado, né? Um golpe de 1964, o outro golpe de 2016, né? Então, esse é o primeiro elemento, né? Tem um segundo elemento, né? Que são filmes que têm um estilo, são alegorias, né? Então, por aí vai. Eu não vou aqui fazer, já desenvolver essa reflexão, porque eu estou apenas iniciando, só para vocês verem, e também é complicado comparar Glauber Rocha com Kleber Mendonça Filho, né? Glauber Rocha é muito superior, né? Pelo menos na minha opinião,
Então, eu vou estar falando agora de Bacurau, né? Quando você faz uma análise crítica de filme, é importante que você comece com uma sinopse do filme. Isso é fundamental, né? Quer dizer, o filme Bacurau, ele é um filme ambientado em um futuro próximo, né? A trama se passa na fictícia comunidade de Bacurau, localizada no sertão nordestino. Bom, após a morte de Dona Carmelita, uma anciã respeitada por todos na comunidade, os moradores começam a perceber acontecimentos estranhos, né? A cidade desaparece do mapa, drones voam de maneira suspeita, né? E pessoas começam a desaparecer ou ser brutalmente assassinadas, né? Então, na medida em que o filme avança, fica claro que aquela comunidade, né? A comunidade de Bacurau está sendo alvo de um jogo macabro, conduzido por estrangeiros que caçam os habitantes como forma de entretenimento, né? Aí entra os elementos do senso de coletividade, né? Unidos por um forte senso de coletividade e resistência, os moradores de Bacurau reagem violentamente, utilizando seus conhecimentos do território e da história local para sobreviver e retomar o controle. Então, essa é a sinopse básica do filme, né? Tem os personagens principais, é importante que a gente faça esse mapeamento, né? Tem a Teresa, que é a jovem que retorna a Bacurau para o funeral de sua avó, né? Dona Carmelita, né? Essa personagem, ela representa o vínculo entre a modernidade e a tradição, né? Isso é interessante, já começar a apreender o significado dos personagens, né? Tem a Domingas, né? Que é a Sônia Braga, né? Que é a médica local, excêntrica, de temperamento explosivo, né? Mas é muito comprometida com a comunidade, né? Tem o Pacote, que é um exímio atirador, uma figura central na defesa da comunidade, né? Tem o Lunga, que é um líder rebelde, né? que personifica a resistência mais radical e carismática da trama, né? Quer dizer, o Lunga é um personagem carismático no filme Bacurau. E tem o Michael, né? O Michael, que é o líder dos estrangeiros, né? O símbolo do neocolonialismo e da violência imperialista. Quer dizer, o filme ele tem esses elementos. Quer dizer, Bacurau é um filme que ele denuncia a violência neocolonial representada pelos estrangeiros que exploram Bacurau como uma zona de caça, né? Quer dizer, isso é muito interessante porque o filme ele reflete, de um certo modo, a exploração histórica do Brasil, não apenas do Brasil, né, mas dos países do sul global, né, por potências imperialistas, potências externas, né, que evidenciam uma relação de poder que persiste sob diferentes formas. Bacurau é apresentado como uma comunidade unida, onde a memória coletiva e o senso de pertencimento são centrais. Olha que interessante aí os elementos daquilo que seria fundamentais para uma resistência, né? Memória coletiva e senso de pertencimento, né? Tudo aquilo que o processo de subjetivação neoliberal tenta corroer, né? Memória coletiva e o senso de pertencimento. Tá? A resistência dos habitantes de Bacurau simboliza uma resposta coletiva contra forças opressoras, né? Remetendo à tradição de luta dos povos marginalizados no Brasil. Quer dizer, Bacurau na forma alegórica, tenta se apropriar dessa
dessa tradição de luta, né? Que você tem no Brasil. A invisibilidade de Bacurau no mapa, olha que interessante, esse elemento, né? É um elemento alegórico, é claro, tal, mas ela, bem como a ausência de apoio governamental, quer dizer, nós não percebemos no filme nenhum movimento aí de apoio governamental àquela violência neocolonial, né? Refletem o descaso histórico do Estado brasileiro, não apenas com o Nordeste, é importante que se diga, né? Mas é o descaso histórico do Estado brasileiro com o próprio povo brasileiro, né? E é interessante que o filme ele tem, por exemplo, um prefeito corrupto, né? Tony Júnior, olha o nome do personagem, Tony Júnior, né? Esse Tony Júnior, quer dizer, se ele é Júnior, deve ter o Tony Pai, né? Então já deve ser uma tradição de políticos, uma tradição familiar de políticos. Então, o Tony Júnior, ele é a caricatura da política clientelista, oportunista, né? Que você tem no Nordeste, mas não apenas no Nordeste. Não vamos achar só porque Bacurau se passa, né, naquele território que nós identificamos com o Nordeste, a gente possa achar que aquele dali, Bacurau, é só o Nordeste, né? A questão da preservação da história local é um tema muito importante, né? Inclusive, no filme tem um museu de Bacurau, onde se guarda a memória das lutas, de conquistas da comunidade, né? Representando a importância do resgate, da valorização da identidade cultural como forma de resistência. Essa é uma questão fundamental que tem sido corroída no Brasil por esse processo, por essa máquina de devastação subjetiva do capitalismo neoliberal, né? Quer dizer, o que falta entre nós é um museu de Bacurau, mas o museu de Bacurau é isso, ele guarda essa memória das lutas e conquistas, né? E é interessante que no filme o sertão ele não é apresentado apenas como um espaço de escassez, ou espaço de resignação, né? Mas como lugar de resistência e potência. Isso é interessante. É por isso que isso me faz, né, provoca esse movimento de eu fazer um diálogo entre Bacurau e Glauber Rocha, né? Mas não vou entrar nisso agora, não. O conhecimento do território e adaptação às suas condições são fundamentais para a vitória dos habitantes contra os invasores, né? Aí entra, novamente, outra dica que o filme dá. Como vocês percebem, Bacurau é um filme que dá uma série de dicas sobre como é que nós podemos resgatar a nossa capacidade de resistência, de luta de classes contra a opressão do capital, né? É um filme alegórico, mas tem elementos ali fundamentais, né? A questão da memória coletiva, a questão do conhecimento do território, né? Quer dizer, isso tudo está contido no filme, né? Bacurau mistura elementos do realismo com traços de fantasia, né? Traços de fantasia, eu diria até com aqueles traços de uma fantasia futurista, né? O desaparecimento da cidade do mapa, os drones futuristas, né? Quer dizer, você tem aí uma fusão entre o extraordinário e o cotidiano, né? Aonde dá aquele tom alegórico da narrativa. Gente, eu peço que silencie aí os microfones. E a fotografia do filme, a fotografia de Pedro Sotero destaca as paisagens áridas
e vibrantes do sertão, né? É uma fotografia onde você tem esse contraste visual, né, entre a aridez do ambiente e a vitalidade da comunidade. Interessante essa fotografia, muito bonita, por sinal, né? E a trilha sonora também tem essa mistura de músicas regionais e eletrônicas, né? Quer dizer, o filme Bacurau ele tem essa atmosfera híbrida, né? O filme ele dialoga com gêneros, né? Você tem elementos de western, né? De bang bang, né? Você tem elementos de ficção científica, né? O western é aquela coisa do confronto, né? dos vilões, né? A ficção científica você tem os drones, toda a tecnologia utilizada pelos invasores, né? Então, quer dizer, o filme ele é um experimento que o Kleber Mendonça fez, que eu considero inovador, embora depois eu vou colocar as minhas inquietações com Bacurau, né? Mas é um filme com muita violência. A violência em Bacurau ela é apresentada de forma explícita. Mas não é uma violência gratuita, certo? Ela é apresentada de forma explícita e ela é a representação, né? Ela é a ferramenta de opressão, é uma ferramenta tanto de opressão quanto de resistência, certo? A violência tem essa ambiguidade moral, né? Dos personagens, do contexto, quer dizer, a violência ela também aparece dessa forma. O filme tem uma narrativa que é dividida em blocos, que tem cada bloco em perspectivas diferentes, né? Que começa com Teresa, depois vai se ampliando o foco para toda a comunidade, né? Até a comunidade, os invasores, né? E, a partir de um certo momento, nós percebemos que o verdadeiro protagonista do filme é a coletividade, né? Isso é interessante, quer dizer, você tem aí já um elemento de que o protagonista do filme não é nenhum personagem singular, é a coletividade, né? E o filme ele vai no crescendo de tensão, né? Que foi construída de forma gradual, né, de forma lenta, né, que vai mantendo o espectador lá em estado de alerta. E o Kleber Mendonça Filho ele é um cineasta muito competente nesse aspecto aí de estar lidando com esse roteiro, eu diria, foi um roteiro muito mais complexo do que, por exemplo, Aquários e do que mesmo O Som ao Redor, né? Se eu tiver tempo aqui, eu posso até fazer uma comparação entre esse filme e os outros dois, porque mostra elementos do diretor, né, que persistem, eu diria, na estética fílmica do Kleber Mendonça Filho, né? Quer dizer, veja bem, Bacurau tem alguns elementos simbólicos interessantes. Eu já falei na questão do museu, no Museu de Bacurau, né? Essa representação da história de resistência do povo brasileiro. Isso é interessante, aí, novamente, enfatizando a importância da memória coletiva, né? A questão dos drones é muito interessante, que é a questão da tecnologia, né? Mas veja bem o caráter da tecnologia, certo? É uma tecnologia que alude à vigilância, ao controle estrangeiro sobre territórios periféricos, né? Agora vocês estão pensando aí no Elon Musk, né? Mas veja bem, a tecnologia a serviço da vigilância e do controle estrangeiro sobre o território. Essa categoria de território ela é muito importante, certo? Muito importante essa categoria
o conhecimento do território, né? E também tem a questão da água, né, controlada pelo prefeito. É um recurso, né, que reflete o domínio político sobre recursos básicos, né? Quer dizer, é uma crítica à privatização. Quem mora em São Paulo já sabe, né, que agora que se privatizou a água, pronto, aqui é análise desse filme Bacurau, é uma homenagem aí ao prefeito Ricardo Nunes, que acabou de privatizar a Sabesp, e ele realmente ele é um verdadeiro Tony Júnior, né? São Paulo é um imenso Bacurau. Bom, Kleber Mendonça Filho tem uma filmografia muito interessante, né? Que eu salientaria O Som ao Redor, que é de 2012, né? Um filme que eu já analisei bastante, tenho até livros publicados, né? Analisando esse filme, livro que inclusive vai sair como uma segunda edição dessa análise, né? Tem um filme Aquários, que também é muito interessante, filme de 2016, né? Muito interessante, e tem Bacurau, de 2019. E é interessante que todos esses três filmes, gente, eles, ah, eles são marcados por uma reflexão profunda sobre as questões do território, da memória, do conflito social, enfim, das contradições do Brasil contemporâneo, né? É nesse aspecto que eu gosto muito do cinema do Kleber Mendonça Filho, né? Porque é um cineasta que ele mostra na construção narrativa essas contradições do Brasil contemporâneo. Embora cada filme desse, Bacurau, Som ao Redor, Aquários, ele explore essas questões em contextos específicos, certo? Dando abordagens distintas, é claro, né? Mas essas temáticas do território, né? Do conflito, da memória, né? Elas estão presentes nesses filmes do Kleber Mendonça Filho, né? Eu estou olhando aqui no tempo, eu vou até passar. Eu preparei aqui uma análise mais fina sobre comparando como é que essas temáticas elas se desdobram em cada um desses filmes para mostrar que tem muita coisa em comum, certo? Né? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, a questão do território e conflito, né? Que é uma questão que perpassa tanto Bacurau como perpassa o Som ao Redor, né? Quer dizer, em Bacurau, o território é o coração da narrativa. Não é à toa que o nome do filme é o nome do território, né? Da cidade, né? Bacurau é uma vila isolada e esquecida, né? Mas carregada de memória e identidade, né? Onde você tem o palco de uma disputa entre um coletivo local e forças externas de exploração e dominação. A defesa do território ela é literal e violenta, né? Quer dizer, a comunidade se mobiliza, né? Mobiliza os recursos, a memória histórica para resistir, tal. Isso é Bacurau. Agora, o que é que você tem em Som ao Redor? Que é um dos filmes, inclusive, que nós discutimos aqui nesse ciclo 2, né? Você também tem o território. O território do Som ao Redor, ele é mais urbano. Ele é um território mais cotidiano. Ele é centrado numa rua, né? Uma rua de classe média no Recife, né? Mas lá nesse território também emergem conflitos de relações de poder, né? Relações de poder invisíveis que permeiam o espaço, né? Com a entrada de uma milícia privada que reorganiza as dinâmicas locais, né? Então, aquela rua lá do Som ao Redor, né? Que é um símbolo de estabilidade aparente, né? Na verdade, se você chegar mais perto, você vê que você tem
tensões de classe, né? Você tem heranças coloniais, desigualdades, quer dizer, aquele território ali, na verdade, ele é um espaço de disputa simbólica, né? Com as memórias e traumas do passado colonial latentes, né? Mas nunca explicitamente violentos, quer dizer, diferentemente de Bacurau, o Som ao Redor não tem essa violência explícita, mas o Som ao Redor, ele tem esses elementos de uma tensão de classe, de uma disputa latente, uma disputa simbólica, traumas do passado, mas isso a gente já discutiu no filme anterior. Eu vou estar adiantando aqui, não vou discutir, fazer essa comparação com os outros filmes do Kleber Mendonça Filho, mas veja bem, gente, é a questão desse incômodo que Bacurau que causa em mim, né? Quer dizer, por que eu fico um pouco incomodado com Bacurau? Mas não é só com Bacurau, eu também tenho um certo incômodo com os filmes do Glauber Rocha, né? Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, etc. Tal, né? É a questão do estilo, da estética, né? Da estética, né? Quer dizer, eu tenho mais simpatia pelos filmes realistas, né? Eu já fico meio incomodado com filmes alegóricos. Mas isso é a minha preferência, né? Agora, eu vou aproveitar aqui para fazer essa distinção entre um filme realista e um filme alegórico, certo? Quer dizer, esses dois tipos de filme, eles têm diferença na forma, como a narrativa, os personagens e os eventos são apresentados, são interpretados, certo? Quer dizer, o realismo, ele retrata o mundo tal como ele é, de uma maneira objetiva e verossímil, né? Quer dizer, esse é o filme realista, é o mundo tal como ele é. É o filme alegórico, né? A alegoria, ela utiliza elementos simbólicos para transcender aquela realidade literal, né? Transmitir ideias, conceitos mais amplos, muitas vezes abstratos, universais, né? Quer dizer, veja bem, Bacurau. O que é Bacurau? Né? Bacurau é só uma cidadezinha do Nordeste, ou é o Brasil, ou é o Sul Global, enfim. É um filme alegórico. O filme alegórico ele tem esses elementos de... embora digam que tem filmes que combinam essas abordagens, certo? Que desafiam, inclusive, essas classificações rígidas, né? Mas veja bem, um filme como, se nós formos verificar, é um filme realista, né? Vamos ver um filme Rio Zona Norte, um filme de 1957, né, do Nelson Pereira dos Santos, né, que ele é um filme realista. Ele explora, né, tem foco no cotidiano de um sambista marginalizado no subúrbio carioca, certo? Então está ali a experiência humana no cotidiano, né, explorando situações plausíveis, comuns, né? Outro filme também que nós já discutimos, inclusive aqui num desses nossos aulas, né? Eles não usam black tie, certo? É um filme realista, né? Apresenta trabalhadores em greves, né? Com seus dilemas éticos, familiares, né? Um filme como, por exemplo, Ladrões de Bicicleta, né? Do Vittorio De Sica, né? Inclusive ali é o cinema neorrealista. Você tem um realismo tão puro que ele usa as locações reais, atores não profissionais, né? Vidas Secas, também outro filme do Nelson Pereira dos Santos, é um filme realista, né? Agora compara Vidas Secas com Deus, o Diabo na Terra do Sol, né? Deus, o Diabo na Terra do Sol, ele já é um filme alegórico, né?
Você tem personagens, eventos, elementos narrativos que são símbolos de ideias abstratas, conceitos universais, né? É claro, você tem lá o cangaço, tem o messianismo, mas ali eles representam formas de resistência e de opressão no sertão brasileiro, né? Especificamente, mas, enfim, no filme alegórico, não necessariamente as situações, os eventos, eles têm que ser verossímeis, né? Ou mesmo lineares, né? Eles podem ser exagerados, podem ser estilizados, podem ser surreais, podem ser metafóricos, né? Por exemplo, um filme como Macunaíma, né? Do Joaquim Pedro de Andrade, é um filme de 1969. Ele utiliza a jornada do protagonista, né, Macunaíma, como uma metáfora para as contradições da identidade nacional, quer dizer, um filme alegórico, certo? Os filmes alegóricos, eles se utilizam muito de arquétipos que representam grupos, ideias, forças sociais, quer dizer, você não tem personagens, propriamente dito, personagens complexos, individualizados, né? Por exemplo, Terra em Trânsito, certo? Você tem personagens ali, né? Você tem um político populista, você tem um poeta idealista, mas ali são representações de forças políticas em conflito, né? Então, você tem diferenças muito fortes. A estética, o estilo do filme alegórico, inclusive a montagem, né? São estruturados de formas não convencionais, né? Um exemplo aqui, ó, Glauber, ele é muito rico nisso, né? O filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é de 1969. Né? Aqueles confrontos ali no filme são apresentados como batalhas quase míticas entre o bem e o mal. Né? Então, a crítica social em filmes alegóricos, frequentemente, ela é mais direta, explorando temas como poder, desigualdade, opressão e liberdade, mas utiliza metáforas e representações simbólicas. Quer dizer, ela é mais direta, mas tem essas mediações. Né? Então, Bacurau, por exemplo. Bacurau. Né? Você tem aí a invasão estrangeira àquela vila, né? A invasão estrangeira à vila de Bacurau simboliza o neocolonialismo e a exploração global. Né? Quer dizer, um filme que se você for assistir na França, nos Estados Unidos, no Japão, ele vai estar comunicando esses elementos, né? Esses símbolos, essas metáforas, né? E agora é claro, né, que muitos filmes transitam entre o realismo e a alegoria, né? Isso daí, né? Mas Bacurau é um filme alegórico, né? É um filme alegórico e muito bem feito, né? É uma alegoria que funciona muito bem, né? E isso é que faz com que o filme ele permita que a gente até respeite, mas mesmo assim eu não deixo de ficar incomodado com a própria forma estética, né? Porque o filme Bacurau, ele cria um espaço para múltiplas interpretações. É isso que é interessante, né? Ele pode ser lido, por exemplo, como uma crítica direta ao imperialismo, ao neocolonialismo, né? Ao imperialismo cultural, econômico, né? Pode ser lido também como um estudo sobre resistência popular no Brasil contemporâneo, embora vocês perguntem onde é que está a resistência. Essa é uma questão, essa é uma das críticas que eu faço, né? Mas a alegoria ela permite que a gente possa, naquele microcosmo da vila de Bacurau, né? A gente possa estar, inclusive,
se apropriando de uma tradição, por exemplo, de um realismo mágico, né? Onde você tem um elemento do fantástico, né? Quase assim na literatura latino-americana, né? Quem leu aí é Gabriel Garcia Marques, né? Essa coisa do fantástico, né? Para reforçar a denúncia social, né? Onde você tem elementos ali que são até inverossímeis, né? Uma vila desaparecendo do mapa, como é que pode isso, né? Quem começa a assistir o filme é aquilo, uma tecnologia avançada dos invasores, aqueles drones, né? Mas o fato ali é todas essas representações simbólicas, né? Essa alegoria, ela permite que, inclusive, o público internacional ele se reconheça no filme. Ele se reconheça no filme, né? Nesse formato, né, que convida o espectador a decifrar as mensagens que estão ali a partir da sua experiência, né? E é isso que, de um certo modo, eu vou fazer nessa análise, ou pelo menos eu vou tentar fazer. Temos aqui o Wellington, por favor, Wellington, você me diz aí quando for para concluir, certo? Você controla o tempo. Pode deixar, professor, pode deixar. E quando faltar 5 minutos, você me avisa para eu fazer a manobra da aterrissagem. Ok. A gente avança mais uns 20 minutos, né? Pode ser? Então, Pode ser sim. até mais. Bom, gente, eu já falei para vocês dos riscos da alegoria, né? Tem os méritos, tem os riscos da alegoria, né? Porque muitas vezes você se concentra nos aspectos mais, né? Nos aspectos de gênero do filme, né? E, aquele aspecto do suspense, do western, o aspecto formal, né? Negligenciando a crítica social, que está subjacente de Bacurau. Quer dizer, Bacurau não é um filme inocente. Ele tem elementos aí que eu quero estar salientando aqui, né? Que diz respeito à realidade brasileira, né? Isso aí é que eu quero estar salientando, e nesses 20 minutos eu vou tentar estar focando. Deixa eu estar me dirigindo aqui, porque eu elaborei aqui uma análise onde eu, inclusive, fiz algumas considerações sobre a idealização do povo, né? Do povo brasileiro, o povo que resiste, né? Quer dizer, você tem em Bacurau uma representação do povo brasileiro, mas não. Eu vou querer salientar outra coisa. Eu vou querer salientar Bacurau e o neoliberalismo, né? Quer dizer, para mim, Bacurau ele é um filme que faz a denúncia dessa tragédia do capitalismo neoliberal no Brasil. Em 2019, depois do golpe de 2016, né? Na verdade, se você olhar para Bacurau, o que é que você vê? Você verifica que o Brasil é um imenso Bacurau, porque é um território esquecido pelo Estado, né? Um território que reflete o abandono histórico de regiões periféricas do Brasil, não apenas o interior do Nordeste, hein? Nós estamos falando aqui das periferias, das metrópoles, nós estamos falando, na verdade, de um abandono, né, do Estado. Você não tem Estado em Bacurau, né? O Estado não aparece como um protetor, mas, pelo contrário, hein? O Estado aparece como um cúmplice, né, indiferente à violência contra a comunidade. Né? Isso é um elemento que, de um certo modo, está presente no filme. Né? Você tem ali a falta de segurança, né? A falta de serviços básicos, como, por exemplo, o acesso regular à água, né? Água privatizada, né?
é, você não tem qualquer tipo de infraestrutura estatal, né? Olha a questão da política, quer dizer, a política como aparece ali, a política e o político em Bacurau, é, é a miséria da política no Brasil neoliberal. Né? O que é Tony Júnior? Tony Júnior, né, o prefeito de Bacurau, é a personificação do Estado reduzido ao jogo político clientelista. Né? Ele entrega mantimentos de forma eleitoreira, aparece apenas para reforçar sua própria agenda, sem oferecer proteção ou dignidade à população, né? Inclusive, a relação do prefeito com os invasores estrangeiros sugere que o Estado ele está, embora esteja ausente na defesa do povo, ele é cúmplice, né? Com interesses externos. Em vez de defender a soberania nacional, tem um Estado que é cúmplice com interesses externos. Gente, olha, é o Estado brasileiro, é o Estado neoliberal. É isso que Bacurau. Agora, a forma alegórica, ela impede que isso exploda-se na cara do espectador. Eu, como sou um analista mais crítico, experiente, tal, tenho leituras, eu vejo isso. Mas isso, a forma alegórica impede que isso exploda para o espectador, né? A invasão de Bacurau por um grupo privado de caçadores estrangeiros pode ser interpretado como um reflexo da privatização da violência. Olha só aí o PCC. Né? Uma realidade muito próxima, gente. Privatização da Sabesp, né? Infiltração do PCC dentro do Estado. Quer dizer, a privatização da violência em um contexto neoliberal. Né? O Estado terceiriza funções essenciais para o mercado. A violência e o controle do território, olha a questão do controle do território, são entregues a agentes privados que atuam livremente. E isso aí você entra elementos que perpassam toda a lógica do que é o Estado neoliberal como um Estado subalterno ao imperialismo, a essas forças econômicas de mercado, inclusive associadas com o crime organizado, com a mídia. Quer dizer, o Estado ele não está completamente ausente de Bacurau. Ele não está ausente. Ele está ausente do povo. Ele não protege comunidade. Mas ele se manifesta de forma perversa e distorcida, mas nem distorcida, né? Porque é um Estado capitalista. É o Estado capitalista na sua forma mais perversa. Né? Porque quando você olha para o prefeito corrupto, quando você olha para a omissão diante da presença dos invasores, tudo isso daí mostra como é que o Estado ele está presente, né? A redução do Estado ao mínimo necessário para sustentar, né, elites políticas e econômicas, né, que abandonam a função de proteger os cidadãos. Quer dizer, isso é o Estado neoliberal. Né? É o Estado neoliberal que, de um certo modo, é o Estado capitalista, né, na sua forma, é o Estado funcional. Né? E, diante disso, é o povo, aí entra o filme, né? No filme, o povo precisa organizar sua própria resistência, baseada na solidariedade, na memória histórica, no conhecimento do território, né?
Quer dizer, face a esse Estado funcional, é funcional porque é um Estado capitalista, mas é um Estado capitalista na forma neoliberal. Quer dizer, o povo precisa organizar sua própria resistência. Agora, essa resistência, gente, isso é que é interessante. Bacurau, ele nos permite nós fazermos uma reflexão sobre uma teoria da resistência. Essa resistência, ela não é isenta de contradições. Ela depende, por exemplo, de alianças com figuras marginais. Isso é que é interessante, né? Isso é que é interessante. Então, Bacurau ele propõe uma reflexão sobre a questão da soberania popular, né? Sobre a resistência, a comunidade que se mobiliza, né? E também reconhece os limites e custos dessa resistência, né? Quer dizer, vamos dizer assim, né? Que não existem, não é uma trama linear, né? Você não é uma trama simples. Você tem contradições nesses movimentos aí né? Quer dizer, por um lado, você tem uma dinâmica que é a dinâmica do Estado neoliberal, né? Da terceirização, mercantilização da segurança, enfim, né? Todos esses personagens, né? Agora, por outro lado, você vê que a resistência ela implica o movimento de alianças com setores marginais, né? Setores marginais. A gente vê que a resistência da comunidade, ela, para enfrentar, né, para superar as forças de exploração, né, é necessário que se faça esses movimentos. Eu até fico pensando assim, olha só, esse filme é de 2019, e a Vila de Bacurau, ela precisou recorrer àquelas forças marginais para poder fazer o enfrentamento dos invasores. Será que eles já não estavam sendo visionários, prevendo aí a frente ampla? É só especulação, gente, mas isso permite, né? Quer dizer, um filme alegórico, ele permite que você possa estar pensando nisso, entendeu? Possa estar pensando nisso. Quer dizer, essa questão da resistência, ela faz com que nós vejamos, né, que questões que muitas vezes não são postas assim de uma forma muito direta, né? Quer dizer, uma coisa certa, por exemplo, o esvaziamento da política institucional, né? Quer dizer, você tem uma política institucional totalmente esvaziada. Bacurau já mostra que ali é um sistema político apodrecido, né? Quer dizer, e onde é que reaparece a política? A política reaparece nessa resistência organizada da comunidade, né? A questão da comunidade é a questão do território. E aí eu já concluo e passo para as nossas reflexões com essa categoria de território. Será que Bacurau nos está dando a seguinte dica? Que a forma de nós enfrentarmos o Estado neoliberal, a forma de nós tentarmos resgatar a resistência popular, não é nós buscarmos nos organizar a partir dos territórios, não mais a partir das identidades fornecidas pelo trabalho, pelo gênero, pela etnia. Não, não. Pelo território. É o território aonde se disputa o poder.
né? Aqueles invasores estrangeiros ali, se vocês verificam, a tecnologia toda é a serviço da vigilância do território, do mapeamento, né? Isso é que é interessante. E não é à toa que Bacurau é uma vila, é uma comunidade e ela se organiza a partir daquele território, né? Quer dizer, isso é o Brasil, é o Brasil. Bacurau é o Brasil fragmentado, abandonado, explorado, mas que o filme, em 2019, quase numa perspectiva utópica, ele coloca também que é um Brasil resistente, solidário, culturalmente rico, que é exatamente o contrário do que é de fato, né? Então, você tem um elemento aí que é um elemento utópico, né? Que a forma alegórica ela permite que se faça isso, mas que é muito perigosa, porque, na verdade, ela pode estar ocultando processos que não são tão fáceis assim de nós operarmos, né? Quer dizer, até porque para pensar, na verdade, na verdadeira política de resistência, né? A partir do território, é necessário que se pense com questões mais específicas que só uma estética realista poderia estar dando lugar para pensarmos a resistência coletiva, né, num cenário de desamparo e exploração. Então, basicamente é isso. O filme, eu teria muita coisa para ainda comentar, né, inclusive na relação do filme com, por exemplo, outros textos fílmicos, né? Outros textos fílmicos com respeito, por exemplo, à representação das personagens femininas no filme, a representação dos vilões no filme, né? Dos bandidos, né? Quer dizer, você tem toda uma intertextualidade que, quando nós fizermos esse cruzamento, talvez fique muito rica essa percepção, né, que o filme Bacurau ele nos provoca, né, em termos de alerta, né, para nós pensarmos isso que é tão caro para nós hoje, né, essa capacidade de resistência e organização popular, né, aonde esses elementos que eu estou colocando aqui eles se tornam fundamentais. É isso, gente. É isso daí. Obrigado aí pela atenção. Vamos para as perguntas, caso haja perguntas. Deixa aí agora, professor Wellington. Obrigado, professor Giovanni, por essa belíssima exposição, né? Filme bastante complexo, com questões extremamente importantes. E gostaria que, até agora não tem questões, mas gostaria de alguém. O Sandy levantou a mão. E quem mais? Quem gostaria de comentar mais? Então, tem aquela questão. Então, Sandy, você que levantou a mão, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Noite. Esse filme é muito interessante. Ele tem importância pessoal para mim, porque eu sou dessa região daí, sabe? Esse filme foi filmado em Parelhas, no Rio Grande do Norte, numa vila lá próxima, que é essa vila aí de Bacurau, né? Realmente Bacurau, tal qual o filme, é uma vila de um município. No filme é município Serra Verde, né? Na realidade é uma vila do município de Parelhas, no Rio Grande do Norte. E todo ano eu passo por aí. Eu moro em Florianópolis, mas vou visitar meus parentes no interior da Paraíba, bem aí perto. Eu passo todo ano por aí. Então, aí eu conheço bastante a região. Pra vocês terem uma ideia, tem um personagem no filme que parece comigo quando era criança. Sabe aquele guri que é assassinado, o maiorzinho que é assassinado lá, né? Sendo caçado, na caça lá, mata um guri, né? Parece comigo quando era criança, é muito engraçado. E o pessoal todo parece povo da minha família lá no interior. Mas enfim, o que me pareceu que Bacurau representa, para mim, na minha opinião, como o professor já falou, o imperialismo em geral, digamos, ele representa duas coisas
duas coisas. No sentido geral, imperialismo, então, em um sentido, Bacurau é Gaza, por exemplo. Então, por isso que como o professor Giovanni falou, no mundo inteiro as pessoas podem se identificar, entender o filme, né? E no sentido específico, a realidade brasileira, que é a aliança de setores nacionais, basicamente a elite branca nacional, com as forças estrangeiras contra o próprio Brasil, né? E interessante, por exemplo, aqueles dois que estão aparecendo ali, são personagens fundamentais nessa narrativa. Um é gaúcho, que é esse da esquerda, e a outra menina do filme diz que é carioca, né? E o que é que a gente vê, por exemplo, nas eleições? O que é que está acontecendo? Uma aliança do Sul e Sudeste contra o Nordeste. Podemos dizer, em geral, isso, né? O Sul e Sudeste alinhados, mais com o neoliberalismo, como falou o professor Giovanni, e o Nordeste resistindo. Então, isso aí me parece também representar, especificamente, representando a realidade brasileira, essa aliança das elites brancas. Inclusive, no Nordeste também, aquele prefeito, ele se parece comigo, isso parece com mais gente da elite branca nordestina. Por exemplo, o prefeito da cidade onde meu pai nasceu, que é São Mamede, na Paraíba, ele se parece com esse prefeito, fisicamente, é curioso. E como o professor Giovanni percebeu, o prefeito lá de São Mamede, estou falando do cara aqui, desculpa, se alguém está vendo, o prefeito de São Mamede também é filho de um outro político, viu, professor Giovanni? É tipo o Tony Júnior aí, mesma coisa. E só para concluir, só mais uma coisa que eu achei interessante no filme. Ele realmente é detalhista, mostra impressionante o sertão como ele mostra. E tem uma cena ali que o Michael, o chefe dos gringos ali, ele tá vendo uma máquina que tá com a máquina tem tipo, marca cupim, uma casinha de cupim na máquina. E aquela máquina ali é estrangeira. É como se ele estivesse vendo assim, ó, nós estamos aqui há muito tempo, entendeu? O poder estrangeiro está aqui há muito tempo, está até enferrujando ali. E o próprio Michael também diz ali, naquela reunião ali que está aparecendo agora, assim, tecnicamente nós não estamos aqui, é engraçado, mas eles estão aqui, na verdade, né? Mas é isso aí, eu achei o filme muito rico. Professor Giovanni, só mais uma coisa, me pareceu ele representar um momento de crise, assim, não é o dia a dia de uma comunidade, digamos, ou de um país, é um momento de guerra, digamos, está representando um momento de guerra. Tanto que os celulares, aquelas coisas foram bloqueadas naquele dia ali, sumiu do mapa naquele dia, foi para um artifício que fizeram lá, bloquearam a estrada com aqueles caixões naquele dia, foi tudo arranjado, como fosse uma guerra, e daí as classes se unem, as classes sociais se unem para combater os invasores. Tanto que não é, professor Giovanni, não sei se o senhor concorda, não existe o conflito de classes no filme. Tá todo mundo unido ali em Bacurau, como se fosse uma reação a uma invasão externa. Mas é isso aí, eu estou gostando muito do curso, obrigado. Obrigado, Sandy. Antes de o senhor passar a palavra para o professor Giovanni, comentar aqui, o Armando, né, no chat, ele diz o seguinte: a vigilância de corpos, né, uma estratégia de controle de imobilização, pensar o espaço pelo Milton Santos, né, os fixos e os fluxos. Teremos código de barra para não deslocarmos entre territórios. E o tal do passaporte sanitário, as ameaças dentro das contradições do capital, e estratégia para excesso de gente, e não para inclusão do capital acumulado. Maurício diz que no Nordeste a elite é parda, ele lembra disso, e a votação da direita nas capitais nordestinas mostrou o mesmo padrão do Sudeste. Professor, a palavra está com o senhor aí para fazer os comentários, fica à vontade. Só discordo ainda com a elite parda, não, a elite é branca no Nordeste, desculpa, eu sou de lá e sei bem, mas enfim, cada um tem sua opinião, né? Desculpa aí me interromper. Mas veja bem, bom, as questões muito interessantes, as observações, tanto colocado pelo Sadi e pelo Armando, pelo Maurício. O Armando coloca uma questão aí muito interessante, quer dizer, que tal nós voltarmos a ler Milton Santos? Que ele discute essa questão do território, né? O território é um espaço, né, onde você tem uma disputa pelo poder, né? Quer dizer, você tem diferença entre espaço e território, né? Território, você tem disputa pelo poder, é de conflito, né? É por isso que o cinema do Kleber Mendonça Filho é um cinema, um dos elementos dos filmes dele é a questão do território. Olha só, Aquários, né? Você também tem essa questão do território lá
aquela luta lá, né, da personagem Sônia Braga, né? Quer dizer, isso é muito interessante, a questão do território, a gente tem que pensar nisso. Agora, nós temos muita dificuldade de pensar nisso, né? O Capital não, o Capital, inclusive, ele mapeia, ele organiza, ele controla, ele vigia o território, né? E agora, com essas tecnologias aí, né, de um certo modo, é um controle que nunca se viu, né? Nunca se viu na história da humanidade, né? Mas é claro que a grande disputa hoje é uma disputa pela questão do território, onde a tecnologia ela tem uma função muito importante, né? E no próprio filme Bacurau, a tecnologia ela está muito presente aí, né? Não é meramente Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Quer dizer, Bacurau, na verdade, é um filme onde a tecnologia ela é parte dessa violência explícita, né? É parte dessa guerra que se dá, né? Então, eu quero só tá salientando esses elementos que a gente tem que pensar, né? Território, tecnologia, a questão das classes, a questão das identidades étnicas, de gênero, que são elementos que, às vezes, né, se colocam, né? Mas eu penso que a gente tem que ter um outro olhar, um olhar mais complexo desses elementos, da interação, inclusive, dessas identidades que se dão, por exemplo, vamos pensar, né, no Brasil como hoje, né? O Brasil, Bacurau, né, que resiste, né? Você tem aí nas periferias, quer dizer, que é um território, né, de resistência popular, né? Você tem formas aonde aquele espaço, né, vamos ser mais precisos, aquele território se cruzam esses elementos. Aonde é claro que a questão da classe ela está colocada ali para organizar as identidades, né? Mas a classe ela não está no espaço sideral. A classe ela incorpora um território. E é ali que se faz a disputa, né? Que se faz a disputa na questão da moradia, na questão do transporte público, da mobilidade social, né? Na questão do acesso aos recursos escassos, né? Que vão se tornar disputas no território, né? Por exemplo, a questão da água, né? A luta, por exemplo, pela água é uma luta que se dá no território, porque a água ela é um elemento, é um recurso daquela paisagem, né? Então, é fundamental, gente, hoje, a luta de classes, ela incorpora não apenas a política, mas a geopolítica. A geopolítica. Geo vem de geografia, né? É geopolítica, geoeconomia. Então, Bacurau, ele é um filme que, nesse aspecto, ele nos provoca a nós pensarmos, em 2019, hein, essa importância de nós termos um outro tipo de olhar sobre a luta de classes, né, que se dá hoje no mundo, né? Porque hoje no mundo o que nós vemos hoje são movimentos territoriais de disputas pelo poder, né, vinculado a recursos naturais, né? Olha a Amazônia, né? Então, quer dizer, esse é um aspecto que eu diria, né, que sugere que essa defesa do povo, né, esse elemento que, inclusive, está em Bacurau, você poderia dizer que é uma alegoria nacionalista, né?
porque ali você tem o povo contra o invasor estrangeiro, né? Eu diria que é algo muito caro para nós, né? Nesse ponto aí, pobre Bacurau, né? Porque hoje você não tem nada que possa configurar como sendo uma resistência nacionalista no Brasil, né? A nossa própria esquerda não é uma esquerda nacionalista, né? O PT, que a esquerda, não é nacionalista, né? Pelo contrário, hoje o PT é uma esquerda neoliberal, né? Então, quer dizer, essa luta que, de um certo modo, olha que interessante, Bacurau, ele tem na sua formulação alegórica uma propositura nacionalista de resistência popular, que isso era muito mais cara na década de 1960 do que na década de 2010. Quer dizer, você tem aí um paradoxo, né? O paradoxo de Bacurau, porque as próprias pessoas hoje, né? As pessoas que estão assistindo aqui essa nossa live, essa nossa discussão, né? Quer dizer, nós, quando falamos do Brasil, olha só, nós não pensamos no Brasil, né? Nós pensamos nessas norte, sul, do Nordeste, né, região sul, sudeste, né? Quer dizer, nós não pensamos assim no povo brasileiro contra o invasor estrangeiro. É o povo brasileiro, não é o povo nordestino, né? Quer dizer, embora o filme possa ter lá se passar, né, no sertão, tal, mas esse aqui é o problema da alegoria, né? Quando eu digo que a forma estética ela nos dá né, ela é perigosa, né? Ela é perigosa porque às vezes não tem. O Kleber Mendonça Filho ele poderia dizer, mas eu não estou pensando no Nordeste. Né? Quer dizer, eu estou fazendo uma crítica, eu estou pensando aqui, olha só, eu estou falando aqui da aliança, né? Quer dizer, da resistência do povo contra o imperialismo. Né? E o povo é a comunidade de Bacurau. Quer dizer, aquela vila que ocupa aquele território, né? De um certo modo, simplifica as questões, porque é claro que, se você olhar, você tem a cumplicidade, não é bem, vamos dizer, o povo brasileiro, quer dizer, você tem a questão do imperialismo, ela mostra que, na verdade, você tem, dentro da nação, você tem aqueles que são cúmplices, né? Que dificultam a mobilização popular, que são cúmplices dos invasores estrangeiros, né? Que, de um certo modo, que operam a mídia, operam o Poder Judiciário, operam o Congresso Nacional, operam tudo isso que está ao nosso redor. Né? Inclusive, nos rouba de nós o quê? A memória coletiva, que nós não temos memória coletiva. É outra questão que Bacurau mostra na nossa cara, assim, olha só. É como se Bacurau estivesse dizendo, está vendo como é que vocês querem resistir? Vocês não controlam o território, vocês não têm memória coletiva, vocês não têm sequer essa capacidade desse enfrentamento, né, que é de alianças, né, de luta contra instituições, ou fora das instituições, porque, na verdade, as instituições estão falidas em Bacurau. Né? Onde é que está a instituição? Na política, ela é uma coisa falida. Se nós verificarmos ali, não tem mais nenhum sentido. Né? Quer dizer, agora, uma coisa que eu queria
antes de concluir, é o seguinte, olha, gente, a resistência, ela é protagonizada em Bacurau por uma aliança entre o povo e figuras marginais, como Lunga, por exemplo, seu grupo, certo? Lunga e seu grupo são figuras marginais. Eles têm uma tradição de luta fora das instituições. É outro recado que Bacurau está dando, né? Quer dizer, quando eu falei a coisa da frente ampla, eu me enganei. Não é isso, né? Embora eu pense que o Geraldo Alckmin, Simone Tebet, façam parte do crime organizado, que é essa dominação dessa oligarquia brasileira, né? Que são criminosos, que são marginais aos interesses da nação, mas as figuras marginais de Bacurau, Lunga e seu grupo é o quê? Porque eles vivem fora das instituições formais naquele ambiente de Bacurau. E foi necessário a aliança da comunidade com esse grupo. Senão eles não conseguiriam derrotar os invasores estrangeiros. Quer dizer, quando a gente assiste um filme desse, a gente tem que ficar naquela reflexão tentando discutir aqui quem representa o quê. É isso que a gente tem que estar pensando. Quem representa o quê? Né? Quem representa o quê? Porque a alegoria, como ela é uma forma perigosa, porque a gente pode ficar especulando. A gente pode ficar especulando e pode começar a entrar numa discussão que, muitas vezes, ela não vai oferecer uma solução simples, né? Para tentarmos identificar hoje no Brasil, vamos fazer um exercício assim, quem é que representa esse grupo do Lunga, né? Lunga e seu grupo. Quem é que representa, que possa ser um aliado do povo na luta contra os invasores estrangeiros, que usam drones para mapear o território e para dominar a nação, né? Quer dizer, essa é a interrogação, né? Naquelas representações ali da comunidade, né? Quer dizer, quem é que representa o Museu de Bacurau? Nós temos algo parecido ao Museu de Bacurau, né? Quer dizer, esse é o problema da alegoria. A alegoria você fica tentando adivinhar, já que aquilo dali são representações simbólicas, metafóricas, né? Você fica tentando ali imaginar. E olha que eu estou no Brasil, mas se esse filme fosse exibido lá na faixa de Gaza, né? Como o Sadi falou, que poderia também estar se lidando, lá se tem uma luta muito mais concreta, né? Eles poderiam estar fazendo a mesma reflexão, né? Afinal de contas, né? É uma luta do povo contra invasores, que tem um aspecto histórico de longa data, né? Então é isso. Para mim, esse filme, ele é um filme que eu não posso dizer que ele não seja interessante. Eu não posso falar isso. O Kleber Mendonça Filho, ele me surpreende. Ele me surpreende porque eu fiquei surpreso quando eu analisei O Som ao Redor, que era um filme também que eu não dava muito para esse filme. Mas quando eu comecei a analisar profundamente, eu comecei a ver coisas muito interessantes. E ele fala muito da nossa formação histórica, do Brasil, né? E esse aspecto da memória coletiva, gente, é algo fundamental, né? Esses elementos aí que estão no... Aliás, esses 3 filmes do Kleber Mendonça, né? A gente não discutiu Aquários, né? Que poderia ter sido discutido, mas aí seria um ciclo só para discutir o Kleber Mendonça Filho, que está agora, inclusive, aí no pedaço com outro filme. Mas é isso. Não sei se tem mais outras perguntas aí. Professor Giovanni, só uma parte. Com relação a essa cena que está passando, se for possível, o senhor perguntou agora onde é que estaria a nossa resistência, né? Que a alegoria estaria. Onde é que está essa resistência brasileira? Professor, eu acho que acabou de passar no filme aí. Ela está enterrada, está no subsolo.
Você viu? Eles estavam cavando as armas ali, entendeu? Então ele está representando que a nossa resistência está lá no subsolo. Temos que lembrar também que isso é uma distopia, né? É uma ideia como se passasse no futuro, né? E aí com o exagero típico da distopia, que é os gringos poderem até matar aqui, né? Vem caçar aqui. Isso aí se Exato. parece muito, professor, como o senhor falou agora, isso aí lembra muito Gaza, né? Eu até participei de uma manifestação pró-Palestina aqui em Florianópolis e um manifestante de lá, da Palestina, falou isso assim: olha, o que está acontecendo lá na Palestina vai acontecer no mundo inteiro. E eu não levei muito a sério isso que ele falou, mas não me saiu da cabeça. E eu acho que é mais ou menos isso que a distopia está prevendo, sabe, professor? Mas é Não, tá isso. certo. Obrigado, viu, gente? Perfeito, perfeito. Muito boa observação. Sadi, né, teu nome, né? Sadi. Sadia é o nome, primeiro nome árabe, mas não sou de descendência árabe, não. Certo, mas, viu, Sadi, muito boa tua observação. Agora, o filme, ele é rico na medida que você vai lendo aspectos dele, detalhes, certo? Quer dizer, eu não analisei completamente o filme. Eu só coloquei elementos para vocês estarem tentando imaginar. Agora, o Sadi ficou perguntando, olha só o subsolo. Subsolo do quê? Do território, porque o território tem subsolo. Então, quer dizer, são representações simbólicas, são metáforas vamos dizer, de formas que a gente possa pensar um enfrentamento. Aí tem que ter criatividade, né? Agora, eu sou muito crítico do Brasil, sou muito pessimista, certo? Porque a gente tem uma classe média idiota, tem um povo imbecilizado pela mídia, né? Tem um Estado que é criminoso, né? E a gente acha que o criminoso é o PCC. Não, é o Estado brasileiro hoje que é o crime organizado, né? Que está institucionalizado. Então, quer dizer, como é que eu posso ser um cara otimista? Eu não sou otimista, eu sou um pessimista. Agora, eu não estou desesperado, que as pessoas confundem pessimismo com desespero. Não, é o pessimismo da razão. Por quê? Porque a gente tem que tentar ver esse filme Bacurau, 2019. Ele é como se fosse uma pegadinha, uma grande pegadinha, para nós pensarmos assim, vamos fazer uma teoria da resistência popular. O filme, talvez, nem o próprio Kleber Mendonça Filho, ele tivesse, mas eu nem imaginava que eu estava fazendo isso. Mas a gente pode estar pensando, como é que se resiste? Então tem que olhar para esses detalhes, esses personagens, as situações, essas alianças, esses conflitos, essas ausências e essas presenças, né? Inclusive daquilo que muitas vezes está presente, né? A questão da tecnologia nesse filme merece toda uma discussão, né? Olha só essas cenas aí que tem essas crianças, né? A juventude, tem os espaços, tem as ruas, quer dizer, são muitos detalhes. Eu, quando fui ver, disse, não, eu não vou esgotar, não tenho essa pretensão, né? É como o som ao redor. O som ao redor, quando comecei a analisar, eu demorei meses. Esse artigo que eu espero escrever para o livro, ele é mais provocativo, porque como eu vou fazer uma comparação com o Terra em Transe, né? Eu vou, vamos dizer, focar, na verdade, né, naquilo que esses dois filmes representam. Eu penso que isso é uma dica interessante. Eu acho que eles estão sugerindo o quê? Alguma coisa. Eles estão sugerindo a falência de alguma coisa e eles estão sugerindo a necessidade de alguma coisa. Embora Terra em Transe seja um filme terrível, né? Terra em Transe, nós já discutimos no ciclo 1, é um filme trágico, né? Mas Bacurau não é um filme trágico. Mas será que não é um filme trágico? Isso fica a pergunta, porque é uma alegoria. Alegoria, às vezes, a gente olha é uma distopia, mas também é uma utopia. É uma distopia, é um western, mas é uma ficção científica. Quer dizer, está no Nordeste, mas isso aí poderia estar passando em Gaza. Quer dizer, são essas coisas que eu acho interessante. A Ana Gorenda parece que ela está querendo falar. Ana, a palavra está com você, Ana. Comentar essa questão como o professor acentuou bem, né? É um filme alegórico, então assim a gente
às vezes pensa que está entendendo uma coisa, mas não é bem aquilo. Então, assim, sobre essa questão da resistência, como é que ele coloca assim no filme? Quer dizer, quando o Lunga, né? Quando o Lunga chega na cidade, tem uma senhorinha que ela é bem tradicionalista, bem uma senhorinha mesmo dali. O Lunga, na verdade, ele é dessa comunidade que tem que se esconder, né? No filme, ele, como o senhor falou, é uma resistência, é uma liderança, sei lá, marginalizada, porque ele não está dentro ali das instituições e tal, e ele tem que ficar de fora. Então, ele retorna. E essa senhorinha, ela faz, eu achei muito interessante quando eu vi o filme, ela faz esse comentário, que ela olha assim para ele, quer dizer, ela já é uma senhorinha e ele é um jovem, então ela viu ele nascer e tal. E ela, mas que roupa é essa, menino? Quer dizer, ele, quando retorna, ele a questão aí dessa coisa assim, quer dizer, você tem a questão do território, da tradição e tal, mas no caso, assim, quando essa comunidade promove essa resistência, e ele retorna como trazendo novidades ali, para que se possa organizar essa resistência também. Não sei, como você falou, sei lá, é meio alegórico. Então, assim, eu entendi meio que mais ou menos isso como proposta, né, assim, no filme. É só um comentário mesmo, isso daí. Obrigado pelo comentário, pelo exercício, né? Porque, né, Wellington, esse ciclo que a gente fez é para provocar as pessoas a refletir, gente. Refletir já é fundamental, entendeu? Inclusive, impede aí a demência, que é o maior risco do Brasil do futuro, é a demência. Então, a gente tem que pensar, refletir, provocar. Esses filmes alegóricos, eles têm essa função. E fazer isso, olha só, o Armando está fazendo essa comparação aqui com filme de ficção científica, né? Essas luzes, tal. Claro, né? Que aí você tem um paradoxo de Bacurau, porque a estética é hollywoodiana, né? Que são os nossos invasores, e nós estamos fazendo um filme contra os invasores. Então, quer dizer, isso é parte do cinema, né? É parte do cinema. É isso. Mais algumas questões, quem desejar manifestar, porque a gente já está 1h30 já de apresentação, né? E se não há mais ninguém. Professor, o senhor gostaria de fazer alguns comentários finais para já encerrar? Eu queria fazer os comentários finais para a gente encerrar, né? Quando eu na distribuição aí desse curso, eu assumi essa tarefa, né, de fazer análise de Bacurau, né? Que foi um desafio para mim, né? Porque, como eu falei para vocês, eu logo da primeira vez que eu assisti o filme, eu não gostei, né? Porque eu tenho esse problema com alegoria, certo? A minha relação com Glauber Rocha é uma relação muito complicada, certo? É muito complicada, inclusive também com partes com Pasolini, certo? Pasolini também ele utilizava muito de alegorias, né? Um filme como Teorema, Pocilga, são filmes alegóricos, é uma coisa agora, é uma provocação, né? É uma relação de amor e ódio, porque quando você decide, eu vou analisar um filme alegórico, você está sendo desafiado a pensar, a não se deixar levar pela forma estética, né? Porque a forma pode ocultar, você pode começar. Você não vê, na verdade, às vezes, a crítica social que o filme tem, muito profunda, né? Que no caso o filme ele é cheio dessas situações. E quando você abre a caixa e você começa a ver o Kleber Mendonça Filho, não apenas um filme dele, mas os outros, aí você já começa de fato ver coisas que você vai juntando as peças do quebra-cabeça, né? Porque você vê o Som ao Redor, Aquários, Bacurau, o que é comum entre os três? Eu já coloquei para vocês o que é comum entre os três. Que isso é muito interessante, porque isso daí diz respeito àquilo que o neoliberalismo vem destruindo. Olha que coisa interessante. Eu acho que nem o Kleber tem consciência de que ele é o cineasta dessa devastação neoliberal no Brasil, né? Ele e o Walter Salles, embora eu
talvez até mais ele, porque o Kleber ele é nordestino, ele é de Pernambuco. O cinema de Pernambuco é um cinema muito rico, né? Você tem uma escola de cinema de Pernambuco e tem gente muito boa, né? Então, muito cuidado. Inclusive, esse último filme do Kleber Mendonça Filho, que eu não assisti ainda, né? Só li alguns comentários, eu vou procurar assistir, né? Porque ele, às vezes, o cineasta, né, como todo artista, ele tem o seguinte traço: ele não sabe, mas ele faz, né? Ele não sabe, mas ele faz. Ele pode ser um cara, vamos supor, você pode ter um artista que é conservador, de direita, mas ele pode ser um grande artista, porque a arte dele pode ter uma sensibilidade estética que ele trate da, da vida social. Como Balzac, por exemplo. Balzac era monarquista, mas para você entender a sociedade francesa do século XIX, você não pode deixar de ler Balzac, né? Comédia Humana, vários volumes, quer dizer, uma coisa maravilhosa, um cara que a sensibilidade estética, quando ela é realista, ela é revolucionária. Quando ela é alegórica e o cara é bom, ela também tem uma força, né? Então, Aquários não é um filme alegórico. O Som ao Redor não é um filme alegórico. Agora, Bacurau é um filme alegórico. E esse último filme do Kleber Mendonça, que me foge o nome aqui, se alguém descobrir, me fala, né? Parece que também é um filme alegórico. Agora, o que é que leva o autor a ir para a alegoria? Né? Esse eu deixo essa pergunta aí com vocês, certo? O que é que leva um autor a ir para a alegoria? Né? Porque a alegoria tem várias formas. Por exemplo, né? Aquele diretor do filme Tudo Bem, o Wellington, você lembra o nome? Filme Tudo Bem. Tudo bem, Peraí. Arnaldo É o Jabor. Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor, ele, em 1971, ele apresentou um roteiro para a Embrafilme para produzir um filme que era um filme de crítica à ditadura, mas não poderia tratar da realidade. O filme foi um filme alegórico. Quer dizer, alegoria era a forma que você tenta lidar com situações onde você não pode falar diretamente. Você não pode falar diretamente. É como se houvesse né, na época da ditadura, é claro, né, que você tinha que fazer, né, logo até com recursos públicos, né, para você ter acesso aos recursos da Embrafilme, né? E aí o Arnaldo Jabor, ele fez esse filme sobre o Brasil, né, que me foge o nome aqui, mas vocês podem encontrar. É um filme do começo da década de 1970, aonde agora um filme é uma merda, né? Porque é Pindorama, né? Professor. Pindorama, aí, ó. Pindorama. Eu achei uma merda esse filme, não sei se o Maurício assistiu, né? Porque ele está tentando, né, pensar, né, fazer uma crítica do Brasil, né, utilizando recursos históricos de um passado distante, para não falar da miséria brasileira que a gente está vivendo lá no regime militar, né? Então, quer dizer, isso é um recurso. Às vezes, a alegoria é uma forma de você estar lidando com situações, vamos dizer, autoritárias, né? Que você não pode falar direto, você tem que falar em parábolas, falar de forma simbólica, metafórica, tal, certo? Agora, é óbvio que, às vezes, o artista, e talvez essa seja a explicação, né? Ele se sinta muito mais livre quando ele faz um filme, por exemplo, como Bacurau, porque ele pode misturar os gêneros, pode colocar recursos, que ele é criativo, né? Ele tem até alguns elementos aí que você pode até pensar em Quentin Tarantino, né?
Você pode estar pensando aí, quer dizer, você mistura um Quentin Tarantino no Nordeste com algumas tonalidades de Contatos Imediatos de Primeiro Grau, né? Com um filme assim, tipo western, tipo Bang Bang, né? Mas com toda aquela tecnologia e com aqueles cenários de O Cangaceiro, né? Quer dizer, parece aí você tem um elemento aí do aquele filme lá do Lima Barreto, né? O Cangaceiro, né? Você pode também estar fazendo essas intertextualidades. A alegoria permite isso, né? O filme realista não, o filme realista você tem que estar preso ali na realidade, você tem que estar preso, a realidade te prende, né? Ela diz, olha, eu quero que você fale de mim. Você não pode estar colocando aqui, né? Colocando aqui de repente elementos, vamos dizer, surrealistas, né? Mas o artista ele tem essa liberalidade, né? E o Kleber Mendonça Filho ele é um grande, ele é um artista de primeira, né? Eu respeito muito, um dos maiores cineastas brasileiros, né? Que eu admiro e que de um certo modo a gente, né? Foi feliz, concluiu o nosso ciclo 2, analisando Bacurau, porque Bacurau, concluindo, é um filme que expõe o Estado neoliberal, né? Por incrível que pareça. Essa é a mensagem. Expõe o Estado neoliberal. Por que o Estado neoliberal? Porque é o Estado da invasão imperialista, é o Estado da morte da política, no sentido da política institucional, basta ver aí o Tony Júnior, né? É o estado da tecnologia de vigilância, né? Da violência explícita contra os povos, né? É o estado da cumplicidade entre os interesses econômicos estrangeiros poderosos, né? Com os interesses internos, né? Privados. É o filme da privatização, porque aí você tem a privatização da violência, a privatização da água. Agora, é um filme, e aí entra um elemento, né, de uma utopia, né, numa distopia na utopia, né? Porque se a gente for dizer, por exemplo, distopia é Mad Max, né? Distopia é Blade Runner, né? Mas ninguém vai dizer que Bacurau é uma distopia. Tem elemento de distopia, porque é um filme que mostra um ambiente, né, devastado pelo poder, né? Mas é um filme que tem um elemento utópico. Onde é que está a utopia? Na resistência, na resistência, na resistência popular, com esses elementos. Então, é isso que é interessante, é esse elemento. Quer dizer, é um filme que expõe o Estado neoliberal nessas duas dimensões, embora eu, como um pessimista, eu não vejo, né, ainda, eu não vejo, né, quem sabe a gente consiga, né, eu não vejo como a gente possa estar fazendo esse enfrentamento e talvez até já começamos a estar fazendo esse enfrentamento sem saber, porque hoje a geopolítica é que está mandando no mundo, né? O que significa o que é a política do território, né? Por quê? Porque a política acabou. O que você tem hoje é a geopolítica, é a geoeconomia, é a geopsicologia, né? E a gente fica preso nos particularismos identitaristas, localistas, restritos, pensando a classe no sentido corporativo, né? Só discutindo. Quer dizer, nesse ponto aí, mostra que a gente tem que ir para o território, tem que ir para a memória coletiva, tem que resgatar a solidariedade, a aliança com setores marginais esses que lutam. Aí você tem setores que lutam, que fazem um enfrentamento por fora, né? Que muitas vezes são chamados de pobre de direita, né?
porque não pensa com a cabeça do petismo de classe média que está bem, né? Mas, na verdade, quer dizer, é pobre de direita, vota na direita porque não tem esquerda. A esquerda é que faz a política da direita, não é o pobre que vota na direita. Então, a gente tem essas coisas que a gente vai começando a ver. E a geopolítica hoje é que manda no mundo. É por isso que a gente não discute no Brasil mais a política. A gente discute os BRICS, discute a Rota da Seda, discute todas essas questões. Mas porque a política se tornou muito suja. Tem muito Tony Júnior. Essa é a questão. Então, eu diria que Bacurau ele é um filme premonitório. Nesse ponto, eu fico feliz, Wellington, e aí já estou concluindo, que a gente conclua o ciclo 2, que é o ciclo desse período do Brasil neoliberal, com Bacurau. Ótimo. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção de todos e todas. E no dia 8/12, nós vamos fazer o nosso encontro aqui, né, para fazer a discussão sobre quem tiver interesse em publicar. Né? Gente, façam esse esforço, né? O Sadi, a Ana, o Armando, a Paula, todas essas pessoas que aqui estão, Roseli, né? Todas essas pessoas, gente, vamos fazer um esforço, né? Vamos escrever algumas linhas para dizer o que é que pensa de algum desses filmes que a gente discutiu. Eu acho que vai ser um livro que a gente vai colocar na nossa estante, vai dizer, olha, em 2024 nós discutimos o Brasil através do cinema. É isso aí, obrigado. Muito obrigado a todos. Lembrando ainda, tem um questionário que gostaríamos que vocês pudessem ajudar-nos a conhecer mais a opinião de vocês, a avaliação de vocês, que está fixado no nosso grupo do WhatsApp. É isso aí, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço ao professor Giovanni, agradeço a participação dos demais comentadores, né, debatedores que aqui passaram. Lembrando que a gente percorremos 14 filmes, né, somando, né, uma trajetória equivalente aqui a mais de 20 horas, né, se pegar todo o ciclo 1, ciclo 2, mais de 20 horas, né, de atividades em pleno domingo, né, professor Giovanni? E fora além do filme, né, se você analisar os nossos filmes analisados, mais os filmes a serem assistidos, é um programa de 40 horas durante todo este percurso. Eu agradeço a todos vocês, né, e agradeço ao professor Giovanni, e a gente encerra a trajetória dos filmes, né, desse ciclo de 2024, lembrando, né, que teremos esse encontro, o professor acabou de falar, eu comentei, mas reforçando, no dia 8 de dezembro, para aqueles que estão interessados em fazer esse artigo, para contribuir para essa obra coletiva. Então, da minha parte, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, professor Giovanni. Grato, obrigado.